Justamente, meu irmão, tudo que você colocou aqui faz sentido. É como eu sempre digo, na Bíblia Sagrada, aquilo que a gente entende, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente compreende, na verdade, Jesus Cristo estava no Antigo Testamento. Podemos dizer assim, Jesus Cristo sempre esteve presente no Antigo Testamento. Mas de que maneira? Cristo estava presente porque ele é Deus, na verdade, em primeiro lugar. Esse é o primeiro ponto. Ele é Deus, sempre ele esteve presente no Antigo Testamento. Podemos entender também que Cristo estava presente no Antigo Testamento por meio do sacrifício de animais. O sacrifício de animais é bem parecido com o sacrifício de Cristo. De acordo com a profecia de Isaías, que Jesus foi levado como cordeiro mudo, e foi o que aconteceu. O cordeiro mudo no Antigo Testamento ele foi para um ambiente ali onde eles matavam, pegavam o sangue de animais e aspergia nas pessoas. É o mesmo símbolo de Cristo. Então Cristo sempre esteve presente ali, perdoando e purificando e salvando o pecado das pessoas. É por isso que o apóstolo Paulo menciona que nós fomos predestinados. Então significa que desde lá, no momento quando Adão e Eva pecou, ali houve um processo de salvação. Cristo já estava lá, certo? Ali já houve o processo de salvação, de perdão de pecados. Podemos perguntar, mas de que maneira Adão e Eva foi salvo? Mas diz o texto que ele se vestiu de pelo de animais, ou seja, de cordeiro, de pelo de bicho. Aqueles bichos representam o próprio Senhor Jesus, significando que Adão e Eva foram salvos naquele exato momento, quando o pelo de animal ali fez um processo de salvação, de perdão de pecado, de remissão, de redenção, de propiciação ali na vida dos dois casal, ou seja, no casal, Adão e Eva, certo? Então Cristo sempre esteve presente desde lá, ele é o próprio Deus, né? Ele é o próprio Deus, sempre existiu, e ele vem fazendo esse processo de salvação desde o Antigo Testamento para o Novo. Agora, houve uma diferença na questão de salvação, de perdão, de arrependimentos, no Novo Testamento, como Deus fez a nova aliança no Novo Testamento, porque as promessas de Deus já estava feito lá no Antigo Testamento, que Deus havia de estabelecer um novo concerto. Mas esse novo concerto seria de fato na pessoa de Jesus Cristo. Como lá no Antigo Testamento era por meio de símbolos, figuras, animais e simbologia, aquelas coisas todas, já no Novo Testamento, Jesus já veio em pessoas, certo? Em pessoas. Assim como a Bíblia diz que Deus se fez carne e habitou entre nós. Então Cristo veio em pessoa no Novo Testamento, que é uma nova aliança, é um novo concerto, a nova arca, aliança, é o novo sábado, é o novo templo, é o templo celestial, é o sacerdote celestial, é a arca da aliança celestial, não é mais coisas terrenas mais, são coisas do céu, que é o próprio Senhor Jesus que veio do céu, por isso que ele diz, eu não sou deste mundo, eu sou a luz que veio do céu, eu venho como pão que dá vida ao pecador, eu venho como a água viva que jorra para a vida eterna. Então é na pessoa de Jesus Cristo que nós encontramos a certeza da salvação, que nós se tornamos filhos de Deus, que nós se tornamos uma nova aliança, um novo concerto, uma nova história, podemos dizer assim, porque nós sabemos que o Evangelho é a boas novas para a humanidade. Entendeu? Então, em Cristo Jesus, nós encontramos a certeza da salvação por meio do sacrifício, por meio da obra soberana de Deus, que Deus estabeleceu este plano de redenção em Cristo Jesus, ali na cruz do Calvário. Então, em Cristo Jesus, nós encontramos esta plena certeza da salvação, não só por meio do sacrifício dele, mas pela fé também, ou por meio da fé. Não só por meio da fé, nem por meio do sacrifício de Cristo, mas sim pela graça. Então, há processo de salvação que Deus estende em nossas vidas, que é a graça.
né? A graça, não só a graça, mas a fé também. Não só a fé, mas também pode nos dar. Então, a Bíblia declara e descreve mesmo, dizendo que a solução para nós é Cristo. O apóstolo Paulo menciona diversas vezes que a solução para nós é Cristo. Então, se é Cristo, para que eu vou voltar outra vez para o Antigo Testamento? Voltando para a Arca da Aliança, sacrifício de animais, a guarda dos dias, mês e fim, guardando a lua nova, festa, aquela questão de comer, lavar a mão, fazer tudo isso, porque foi Deus que estabeleceu tal, aquelas coisas todas. Nós não temos mais isso. O apóstolo Paulo chama aquilo como rudimentos pobres e fracos, porque aquilo ali não tem poder, não tem efeito e não pode fazer nada por ninguém. Então Cristo ali na cruz do Calvário, com esta obra completa que ele realizou, garante a salvação do pecador. Mas o pecador deve buscar a Deus, tem que almejar o céu, precisa confessar os seus pecados, precisa abraçar o Evangelho, precisa se voltar para Deus, se arrepender e nascer de novo, como diz o próprio Senhor Jesus para Nicodemos. Então, este novo nascimento que nós temos hoje é Cristo, pela graça, pela fé e por meio do sacrifício de Cristo e através da nossa obediência que devemos ter, guardando todos os mandamentos de Deus, e nós sabemos que os critérios de Deus para o julgamento no dia do juízo, no fim do mundo, no futuro, os critérios de Deus vai ser os 10 mandamentos, tá? Nós vamos ser punidos porque nós quebramos isso, porque nós cometemos isso, fizemos isso, então, por isso que Deus vai julgar por meio das obras, né? Das obras nossas, né? Vamos ser julgados pelas nossas palavras, vamos ser julgados pelas nossas ações, vamos ser julgados também pelas nossas decisões, que nós rejeitamos o Evangelho, que um dia rejeitamos o Evangelho, rejeitamos a salvação, rejeitamos o Evangelho, rejeitamos o Cristo, rejeitamos também a mensagem, rejeitamos a palavra de Deus, rejeitamos tudo aquilo que Deus estabeleceu por meio das Escrituras Sagradas e por meio do Evangelho, por meio de Cristo, por meio de tudo aquilo que Deus estabeleceu. É por isso que há uma possibilidade de salvação em nossas vidas, que é Cristo. Por isso que a Bíblia diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então a salvação se estende para toda a humanidade, é na bendita pessoa de Jesus Cristo. É na bendita pessoa de Jesus Cristo que o homem encontra a salvação. Mas encontrando a salvação é necessário ouvir o Evangelho. A Bíblia declara diversas vezes, quando nós ouvimos o Evangelho e acatamos a mensagem de Deus e praticamos e também edificamos a nossa vida na bendita pessoa de Jesus Cristo para sermos aceitos por Deus e também sermos salvos, sermos eleitos, sermos predestinados e também selados pelo Espírito Santo da promessa. Então, a salvação hoje para toda a humanidade é Cristo. Não é mais aquilo que era estabelecido no Antigo Testamento, porque Deus havia feito a promessa que havia de estabelecer um novo concerto, a nova aliança, o Novo Testamento. Então não há necessidade para o Velho Testamento, por meio de Arca da Aliança, por meio das ordenanças que Deus havia estabelecido no Antigo Testamento, caso da circuncisão, e também as obras, os rituais que havia no Antigo Testamento. Não há necessidade para isso. Nós temos o Cristo, que é suficiente, que é eficaz. Tudo aquilo que ele fez na cruz do Calvário garante a salvação para o pecador que almeja o céu de glória. É necessário a confissão, é necessário nascer de novo, é necessário aceitar Jesus, é necessário se arrepender de seus pecados, é necessário a descer as águas, que é um dos elementos que compõem a salvação na vida do pecador, que é o batismo também, certo? Então, todos esses critérios na Bíblia Sagrada, tanto no Antigo Testamento, ela traz a possibilidade de salvação para nós, mas o Salvador do mundo, diz a Bíblia, é Cristo. Cristo é o Salvador do mundo, porque foi Ele que veio ao mundo buscar e salvar o que havia perdido. Ora, se havia perdido, como diz o apóstolo Paulo, nós éramos perdidos, nós éramos mortos em nossos delitos, em nossos pecados.
porque por um homem entrou o pecado no mundo e o pecado afetou todo o gênero humano, toda a raça humana, todos pecaram, não há um justo sequer, todos estão perdidos, todos estão debaixo da ira de Deus. Eu coloco todos, tanto judeus como gentios. O apóstolo Paulo descreve diversas vezes. Se todos pecaram, como podemos fazer para ser aceito por Deus? Como podemos ser salvos? Ora, o sacrifício de Cristo que está disponível para aquele que almeja o céu. Então, a Bíblia descreve que o sangue de Cristo é eficaz. O sacrifício de Cristo foi suficiente e é suficiente para aqueles que encontram a salvação. Estou falando demais, eu acho que vai 10 minutos aqui. Eu quero agradecer aos irmãos que me fizeram uma pergunta aqui no grupo, a Bíblia, a verdade. Eu agradeço a Deus, muito obrigado pela sua colocação, muito obrigado pela sua pergunta. Mais uma vez, em nome de Jesus Cristo, estou aqui para ajudar na mensagem, na palavra de Deus. Amém? Um abraço, que Deus lhe abençoe. E eu agradeço a Deus pelo privilégio. Amém? Aqui quem nos fala é o Everton Moreira, aqui no estado do Maranhão. Um abraço.